Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o César Brunelli, gerente de produtos aqui na Acorp, tá? Bem-vindos a mais um webinar da nossa série Broadcom Webinar Series. Hoje a gente vai estar apresentando a solução DX, Software as a Service, com o Márcio Rodrigues, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. Não se esqueçam de qualquer dúvida que vocês tiverem, pode usar o chat, pode colocar no chat, tá? Que lá no final do webinar a gente vai abrir um tempo de perguntas e respostas para vocês, tá? Aproveitem e é isso aí. Aproveitando aqui o gancho, eu vou falar um pouco para vocês de como a Corp pode ajudar no seu negócio. Tá legal? Eu sei que parece redundante, todos os webinários a gente fala a mesma coisa, mas é uma informação realmente muito importante para vocês, tá? E a gente sabe que em todos os webinários tem muita gente nova, muito convidado aí chegando e que talvez não saiba, tá? Mas é muito bom que vocês saibam. Então, como que a gente pode te ajudar? A gente conta com uma equipe totalmente capacitada, especializada, tá? Não só dos AMs que fazem o atendimento para vocês, mas também com os pré-vendas especialistas nas soluções, tá? O Luiz e o Robson. Toda a parte comercial eu também posso dar apoio, tanto comercial, às vezes tecnicamente, se precisar também, tá? Então eu sempre estou no apoio com o pessoal aí também. E a gente conta com um suporte dedicado do Luca, que é para a parte do Partner Portal da Broadcom, que é muito importante, tá, pessoal? O acesso de vocês, aonde vocês localizam licenciamento, as licenças dos produtos adquiridos, toda a base de conhecimento e toda a base de capacitação da própria Broadcom, que é o e-learning, tá, pessoal? Vocês têm, a partir do momento que vocês são clientes, que vocês são parceiros da Broadcom, vocês têm acesso a todo esse conteúdo. No e-learning, principalmente, é onde tem vídeos, documentações, matriz de compatibilidade de praticamente todos os produtos da Broadcom, da Symantec. Tá? E além de tudo isso, vocês podem assistir às videoaulas e participando ali do conteúdo e no final tendo acesso às provas de certificações que lá no Partner Portal são totalmente gratuitas, tá? Então, o Partner Portal é muito importante, tem um conteúdo muito bacana, inclusive de marketing também, caso vocês queiram falar sobre promoções, é sempre bom estar acompanhando as novidades que tem por lá. E além de tudo isso, o sistema de suporte para o cliente final. Tá? É ali onde você acessa o sistema, você abre, caso necessário, você abre um chamado e vai ter toda a interação com os SEs da Broadcom em relação à tua necessidade. Tá? Isso é um processo que deve ser feito pelo cliente, deve ser feito por vocês, porque a partir do momento que acessa esse conteúdo, o próprio partner, o próprio sistema do chamado ali, do suporte, ele já reconhece, inclusive, qual é o produto que vocês têm. Então, o processo ele fica muito mais ágil, tá, pessoal? Então, dessa maneira é como a gente pode apoiar vocês. Além de tudo isso, toda a parte também de capacitação com treinamentos, webinars, treinamentos comerciais, treinamentos técnicos, dependendo do produto, também a gente ajuda vocês, tá? Então, tudo para capacitá-los para que vocês possam gerenciar do início ao fim todo o processo de negócio, tá legal? Então, não só os webinars que a gente, né, proporciona aqui, como esses, com os convidados aqui da própria Broadcom, como, caso necessário, a gente alinha com vocês, parceiros, e pode executar qualquer webinar também, tá? De acordo com a necessidade de vocês. E além disso, toda essa série de webinars que justamente o propósito dela é a capacitação e o conhecimento de novos produtos, tá? A gente tem aqui um calendário com os treinamentos, então os que já aconteceram e os que estão por vir. Caso você ainda não está inscrito, se inscreva e pode estender o convite para sua equipe, tá? Legal? Esse webinar ele é bem focado para parceiros, pessoal. Então é isso aí, aproveitem o webinar mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e eu vou passar aqui a palavra para Karen agora. Karen.
Bom dia, pessoal. Bom dia quem ainda não me conhece. Eu faço parte aqui da equipe de marketing da Corp. E como todos, quem já está participando há bastante tempo com a gente já sabe como funciona. Se você está inscrito na campanha dos webinars, você vai estar ganhando um brinde de participação por cada webinar que você participar. Tá bom? Então, se você ainda não está inscrito, procura seu AM, pede ali a ficha de inscrição, o link de inscrição para ele te enviar, para você não deixar de ganhar esses prêmios, tá bom, pessoal? Então é isso. Agora eu vou chamar o Márcio, tá? Ele vai dar vai falar sobre o webinar sobre DX, tá? Espero que vocês gostem, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. É o Márcio aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Estamos sim, Márcio. Vamos lá. Então, bom, meu nome é Márcio Rodrigues. Bom dia a todos. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui da nossa plataforma SaaS, tá? A ideia aqui é passar para vocês a ideia de como a solução funciona, como que ela está estruturada e quais são os produtos que englobam, né? A gente vai falar bastante de AIOps, que é o domínio onde eu sou especialista. Então, no último, a gente falou de monitoração de infraestrutura, foi onde eu comecei minha carreira, e agora eu sou especialista em AIOps e tenho feito implementações aí ao redor do mundo com várias empresas, e é um tópico bem quente aí, a gente vai falar sobre isso. A gente tem alguns conversations topics que são interessantes de trazer com os clientes. Espero que vocês gostem. E ao final a gente vai tentar aí fazer um bate-papo com um pouco mais de perguntas e respostas. Eu tenho bastante conteúdo, mas eu vou tentar passar rapidinho, de uma maneira simples, e para a gente dar uma focadinha nas perguntas e respostas, tá? Então, uma ideia da agenda aqui, né? Eu vou passar uma ideia da solução, como que ela funciona, como que ela trabalha, um pouco do mercado, falar dos pilares para sucesso aí, então, mais ou menos tentar mostrar para vocês que tipo de problema o AIOps tenta resolver, né? A gente vai falar de alguns casos de usos, que vão englobar aí alguns trends dos clientes, então, os dois casos de uso são bem simples, são bem básicos, mas a história é muito valiosa e eu tenho certeza que vocês vão, conforme a gente for conversando aqui, vocês vão encontrar aí no universo de vocês vários clientes com essas dúvidas e que provavelmente têm essas mesmas necessidades, tá? Então, começar a falar da solução em si, tá? Esse é o diagrama principal da solução e é o slide que a gente mais usa para apresentar a solução, tá? Por quê? A gente lê esse slide da esquerda para a direita, tá? Então, aqui, a gente tem o que a gente chama de ITOM Ecosystem, ou ecossistema de IT Monitoring, tá? Então, assim, hoje, se você olha no mercado, todas as empresas, de alguma maneira, elas têm algum canal digital. Eu não conheço nenhuma empresa que não tem pelo menos um website hoje em dia. Então, existem, e todo mundo sabe aqui, que para ter um website você tem que ter um servidor, seja em cloud, seja on-premise, seja, você tem que ter ali uma certa infraestrutura, né? Com o desenvolvimento dessas infraestruturas e conforme esses data centers, esses espaços foram ficando maiores, né? Acabou acontecendo aí uma explosão no número de ferramentas que você tem para fazer o monitoramento correto dessas aplicações e dessa infraestrutura, né? Então, quais um dos problemas daí que a ferramenta tenta resolver, né? É justamente consolidação de dados. Então, muitas vezes hoje, quando você olha para uma infraestrutura de um cliente, ou você começa a fazer uma análise de como os serviços digitais de um cliente específico funcionam, você vai ver que, por exemplo, muitas vezes o time de aplicação, os desenvolvedores,
eles usam uma ferramenta para monitorar o que eles estão fazendo. E eles usam métricas específicas que são boas para eles. Aí você muda para o time de negócio, eles têm outro tipo de ferramenta. E você vai no time de Linux, eles têm outra ferramenta. E você vai no time de... essa história vai indo conforme os times vão crescendo, certo? E nesse modelo um pouco descentralizado que as empresas trabalham com SREs, isso está acontecendo muito no mercado, tá? Então, o DXOI, que é a abreviação ali do nome do produto, que se chama DX Operational Intelligence, o primeiro ponto que ele tenta resolver é concentração desses dados. Então, a gente desenvolveu uma plataforma que ela é agnóstica, então não importa a ferramenta que você usa do lado esquerdo de monitoração, a gente consegue receber esses dados na nossa ferramenta e entregar alguns casos de uso aqui, como gerenciamento de alarme centralizado, né? Então, imagina vocês que para cada ferramenta dessa tem uma console de alarme diferente. Então, quando a gente tem os operadores que vão buscar esses alarmes para conseguir identificar problemas nas aplicações, muitas vezes você vai ver que existem times que até se confundem, porque eles têm muitas interfaces gráficas para olhar esses alarmes. Então, se você manter tudo isso numa plataforma só, você tem um ganho aí de agilidade e tempo para encontrar um problema no seu ambiente, né? Então, esse é um dos valores que a solução traz, tá? Então, ser um concentrador de dados ou uma palavra, eu vou usar muitas palavras de mercado aqui para vocês começarem a entender um pouco da terminologia que se usa. Mas, basicamente, uma das primeiras ideias é formar o que a gente chama de data lake, que seria ali um repositório de dados, geralmente uma base de dados não SQL, uma base de dados que é otimizada para queries, né, para consultas, tá? E a gente coloca todos esses dados dentro da plataforma e a gente tenta fazer algumas coisas com ela, né? O segundo ponto que a gente tenta fazer é Service Observability, ou observabilidade de serviços, tá? Então, existe hoje uma necessidade muito grande de todas as empresas que passaram por uma transformação digital nos últimos 10 anos, existe uma necessidade de entender como os sistemas de TI suportam as funções de negócio, tá? E isso é uma coisa onde você vai encontrar dificuldade desde o cliente pequeno até dos clientes maiores. É super complexo e difícil fazer isso, tá? E a nossa ferramenta propõe algumas maneiras de como fazer isso, algumas soluções, e, de novo, montando tudo em cima da vantagem da gente ter todos os dados em uma plataforma só, tá? E dashboard, então, assim, a habilidade de customizar como você pode ver esses dados. Então, não importa o vendor da onde esses dados estão vindo, a partir do momento que está num data lake, esses dados são normalizados, você consegue aplicar reports e criar vistas, painéis aí de acordo com a necessidade, né? A parte mais da direita seria o que eu chamaria de casos de uso avançados, tá? Mas quando a gente começa a ter uma noção de gerenciamento de alarme centralizado, a gente começa a pensar em automatização, tá? E a plataforma já vem com um módulo também de automação incluída e integrações com ITSM, que são ferramentas de ticketing. Então, por exemplo, se tem algum problema crítico aqui, eu preciso abrir um ticket, a ferramenta já tem integração, tá? Então, basicamente é isso. É uma ferramenta que usa várias tecnologias de Big Data, aí a gente tem alguma coisa de Machine Learning, tem muita coisa estatística, tá? Muito útil para quem trabalha já com Big Data, ou para algum Data Engineer. A ideia, de novo, é montar um concentrador de dados que vocês possam usar aí como base da monitoração.
das empresas. Então, AIOps, o domínio AIOps é um domínio onde a simples ideia é de utilizar algoritmos de inteligência artificial em cima de dados de monitoração, tá? Então, Ops vem de Operations, é muito comum você ter times de operações que olham saúde dos seus serviços ou saúde das suas aplicações. Então, essas ferramentas, elas conversam bem com esses times, por exemplo. A história é mover os clientes de um processo reativo, onde ele espera um problema acontecer, gerar um alerta para poder ele tomar uma ação. A gente tenta mover eles para um modelo mais proativo, onde antes desse problema acontecer, será que eu consigo identificar algum sinal de que ele pode acontecer? Eu posso fazer algo antes, né? E isso é parte do valor aí, de novo, que a ferramenta traz de concentrar todos os dados, né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos aí simples de como a gente entrega alguns desses casos de uso. Esses são screenshots do produto mesmo. Então, aqui a gente tem a parte de observabilidade de serviços. Então, você pode ver que eu tenho saúde de serviço. E aqui, a visão executiva, ela é mais preparada para a visão de negócio, tá? Onde, ao mesmo tempo, você tem a flexibilidade de customizar e colocar granularidade, por exemplo, nas informações, fazendo aqui vistas e painéis automatizados, né? Para quem não conhece, isso aqui é um software super conhecido de visualização, chama Grafana. Então, a gente tem isso embarcado no produto. Você já recebe um Grafana, que é uma ferramenta open source, muito utilizada, tem linguagem de query, muitos exemplos na internet para a gente montar dashboard. Então, isso é mais ou menos como a gente monta. Claro, esses são apenas exemplos, mas isso mostra um pouco da flexibilidade aí que a gente tem, um pouquinho mais de casos de uso, quando a gente vai um pouquinho mais no detalhe. Então, qual que é o diferencial da nossa ferramenta no mercado, né? Então, a gente tem uma maneira patenteada de fazer root cause analysis, então, análise de problema. Então, quando a gente recebe todos os alarmes do ambiente do cliente, a gente tenta ajudar a entender qual que é a causa raiz. Então, por exemplo, vamos supor que no período entre 10 da manhã e 10 e meia, você recebeu ali 100 alarmes. Tem algo acontecendo. Agora, no meio dos 100 alarmes, você não entende ali de primeira, né, qual o alarme que você tem que olhar. Então, a ferramenta usa um algoritmo para ajudar a tentar apontar a causa raiz. Uma outra parte também que a gente faz com métricas, então, por exemplo, métricas bem comuns que a gente tem monitoradas no mercado hoje, CPU, memória e disco para qualquer servidor Linux, por exemplo. Então, quanto de CPU aquele servidor específico está consumindo. A gente tem algoritmos aí de aprendizado de máquina que podem ser programados para detectar anomalias nessas métricas. Então, a gente move de novo daquela visão onde eu tenho que ir lá, avisar a ferramenta qual o valor que eu quero que alarme. Então, assim, a gente elimina um tempão de configuração apenas usando aprendizado de máquina e o nosso módulo de detecção de anomalia. Pelo fato da gente ser um data lake e ter essa postura de ser um open data lake, então a gente entrega APIs. Então, tudo que você vê na interface do produto está disponível através das APIs. Então, se você tiver necessidade de fazer integrações, está disponível. Entregar uma visão aí de observabilidade fim a fim. Então, hoje em dia, como eu falei, pelo fato de existirem muitas ferramentas diferentes, você vai ver que são criados silos, né, de observabilidade ali. Então,
você tem uma companhia onde o pessoal de aplicação olha uma ferramenta, você tem o pessoal de banco de dados que monitora usando a outra ferramenta. Difícil você criar uma visão, um dashboard, onde você tem uma visão de fim a fim da sua transação ali, né? Então, a ferramenta torna isso uma tarefa trivial. E, de novo, né, a parte de ações, né, o que fazer com os tickets. Então, a gente tem duas partes que são a integração com o que a gente chama de workflows de remediação. São basicamente a possibilidade de você executar scripts para remediar uma situação específica, ou também abrir um ticket, acionar uma área que seja responsável, dependendo do alarme que você recebe, né? Nós temos, para essa solução, ela é super flexível, é uma solução que já nasceu desde o começo com suporte às tecnologias de nuvem. Então, a gente entrega ela on-premise, então tem um instalador, você baixa do site da Broadcom, monta seu cluster e faz o deployment. A gente tem a versão SaaS, que aí para todo mundo que quiser provar, quem quiser entender o produto, quem quiser mostrar, ver um demo, por exemplo, é muito simples, é muito fácil. Tira toda a parte de administração. Assim, a partir do momento que você põe uma solução on-premise, você tem um overhead ali de administração que tem que ser incluído na conta, tá? Então o SaaS remove isso e deixa o nosso time to market aí bem interessante, bem rápido. E a gente tem modelos híbridos, onde a gente constrói integrações on-premise com o cliente que utiliza SaaS, ou às vezes o cliente quer utilizar a solução on-premise, mas quer puxar dados, por exemplo, de uma integração que está na internet. Então, assim, é uma solução flexível, como ela está montada em cima de Kubernetes ou OpenShift, a gente tem bastante flexibilidade aí em como trabalhar com ela, tá? Mas acho que o carro-chefe da gente é o SaaS mesmo, tá? E grande parte dos nossos clientes utilizam a ferramenta aí na modalidade SaaS. Isso é um slide interessante que mostra o quanto a gente acredita e o quanto a gente investe nessa ferramenta, né? Mas quando a gente usa internamente aqui. Então, a Broadcom é uma empresa global, gigantesca. A gente tem data centers espalhados por vários lugares do mundo. É uma empresa global, com mais de milhares de funcionários. E eu participei desse projeto de implementação quando a gente fez a implementação interna aqui. E a gente fez esse caso de estudo, onde a gente conseguiu reduzir o número de alarmes em próximo de 98%. E muita coisa disso vem das nossas técnicas e dos algoritmos que a ferramenta tem para lidar com o volume de dados, né? Então, a gente tem mais de 100 ferramentas diferentes. A Broadcom tem uma característica muito interessante, que é uma empresa que, ao mesmo tempo que faz software, ela faz equipamentos de chips para celular, ela faz equipamentos Brocade, por exemplo. Então, assim, é uma empresa muito plural, né? E cada área dessas ali tem, como eu tinha comentado, eles têm ali uma necessidade diferente, usam ferramentas diferentes. Então, a gente fez a integração de mais de 100 ferramentas. A gente tem um grupo de trabalho que continua sempre numa maneira aqui de melhoria contínua, né, desse ambiente. Eu faço parte desse grupo. E principalmente a parte de automatização da abertura de tickets. A gente pôs muita ênfase em fazer ali e ser bem detalhista no que vai para o ticket, o que vai abrir ticket, o que não vai abrir ticket. Então, é um caso de uso bem interessante, está disponível online na internet, só procurar no Google, tem um vídeo, tem relatos, se eu não me engano. Mas isso aqui é um caso de uso que mostra o quanto a Broadcom se interessa por esse tópico e o quanto a gente acredita nessa tecnologia aí para o nosso futuro, tá?
A solução, então, como eu disse, o AIOps ele é uma solução que engloba outras ferramentas. Então, eu vou mostrar para vocês quais outras ferramentas, quais são os módulos que o AIOps da Broadcom entrega para você, né? E como que você pode fazer coleta de dados. Então, por exemplo, num cenário onde você quer começar do zero, né? Você poderia usar esses coletores e essas ferramentas que já vêm incluídas na ferramenta para fazer a monitoração da sua aplicação ou dos seus serviços aí digitais. Então, eu vou começar com o módulo de experiência do usuário, tá? A gente chama ele de DX-AXA. Qual que é a ideia do AXA? O AXA ele é uma ferramenta que vai tentar mapear para você qual que é a jornada que o seu cliente faz quando ele interage com a sua aplicação. Então, ele funciona com aplicativos mobile e aplicativo web, tá? Então, a ideia é que se você tem uma aplicação web, por exemplo, uma loja, vamos supor que você tem uma loja online, tá? E nessa loja você tem aplicativos tanto na Apple Store quanto na Play Store, né, para Android, para iOS, e você tem também um terceiro canal que é o seu website. O AXA consegue fazer a instrumentação desses três softwares, né, porque são códigos diferentes. Se você pensar, o Android é diferente do iOS, que é diferente do seu website. Então, o AXA consegue instrumentar essa aplicação automaticamente e criar para você ali algumas métricas, né? Então, a ideia é que o AXA seja uma parte dos dados que a gente usa no AIOps, tá? Mas a ideia é mesmo é tentar entender aonde o cliente clicou, entendeu? Onde o cliente... quais foram os lugares da página que demoraram muito para aparecer quando o cliente acessou a página pela primeira vez. Então, esse é o tipo de informação que o AXA passa para você. Então, se for no caso do mobile, quando eu cliquei no aplicativo, no momento que eu cliquei no aplicativo até a tela de login aparecer, quanto tempo demorou? Depois que eu apertei no botão de login, quanto tempo demorou essa transação? Teve algum erro no meio do caminho, certo? Então, todas essas informações relacionadas ao usuário final, a gente tem um módulo para capturar, tá? E em si, experiência de usuário é um domínio que nós poderíamos dedicar um webinar só para isso, tá? É um domínio muito grande, existem técnicas, o Google tem muita técnica de como fazer isso do ponto de vista de marketing. A gente não concorre com essas ferramentas que olham para isso com a intenção de entender funil de vendas. A nossa perspectiva sobre os dados é um pouco diferente. Não a ideia é encontrar problemas e entender se o seu usuário está tendo dificuldade quando está usando o seu aplicativo, tá? E se tiver com dificuldades, aonde está essa dificuldade? Daí a gente consegue fazer links de aonde o cliente clicou. Por exemplo, você pode ver aqui que é um mapa de calor aqui, nesse aplicativo de exemplo aqui, né? A gente consegue ver exatamente onde o cliente clicou, para onde ele foi direcionado. Então, assim, ele detalha muito bem aí o fluxo das informações para a gente, tá? Então, de novo, suporte aí às tecnologias, então isso é importante, né? Geralmente, você vai encontrar no mercado sempre uma combinação disso, Android, Apple, website, ou às vezes uma single web page que acaba trabalhando como um aplicativo mobile quando você acessa através do celular, tá? E a gente consegue aí ter dados agregados também, né? Então, essa daqui é uma visão de um aplicativo específico, onde você vai ver ali qual o número de sessões ou quantos usuários estão logados na sua ferramenta, onde eles estão localizados, né? Então, te dá bastante dados aí para você explorar e entender aonde tem problemas, né?
Perguntas que a ferramenta, né, e problemas que a gente tenta resolver. Então, de novo, é tudo sobre a experiência do usuário. Como que seus usuários, usando a sua ferramenta, usando o seu serviço, usando o seu aplicativo, né, comprando ali na sua loja, será que eles estão tendo uma experiência bacana, né? Será que o tempo de resposta que você tem é bom, né? Então, em termos de performance, então meu aplicativo precisa escalar, né? Estou dando conta. E também uma análise do ponto de vista de qualidade de desenvolvimento ali, né? Então, você analisando as estatísticas como o número de crashes, por exemplo, você pode entender ali aonde está, qual aplicativo crashou mais, né? O iOS ou o Android, por exemplo. E você consegue direcionar ali esforço para os times de desenvolvimento, né? Para tentar manter uma saúde aí. Aumentar, na verdade, né? Então ajuda muito nesses processos de melhoria contínua, aumento de performance, né? E a gente também tem um módulo de App Flow, que era o que eu estava mostrando o mapinha, né? Do cliente clicou no login, quanto tempo demorou, né? A gente chama isso de Application Flow, né? Então, é o fluxo de páginas, basicamente, o fluxo de interações que uma pessoa tem com o aplicativo, tá? Isso também está incluído na ferramenta. Padrão, out of the box, ou seja, você compra e já tem, uma instalação relativamente simples. E rapidamente você já tem acesso a esses dashboards. E, de novo, também a gente permite customização desses dados, então você pode ali meio que criar suas próprias visualizações baseadas no que o negócio necessita, né? Então, a ideia, de novo, de trazer a ideia das transações dos aplicativos e correlacionar elas com as funções de negócio que elas suportam, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente tem uma transação aqui que se chama Product Info. É um método que basicamente é uma parte do código de uma aplicação que pega informações de um produto. É algo genérico aqui, só para a gente... E você consegue ver aqui nesse diagrama que a ferramenta montou, que ele conversa aqui com outro componente que chama visualização do carrinho, tá? Então, esses componentes, eles se conversam, e você percebe que tem uma faixa vermelhinha, que é onde ele escreveu 50 drop-offs. Significa que quando os clientes navegam da página aqui de visitar o cart para a página de login, está falhando essa conexão. Então, está dando erro, alguma coisa está acontecendo. Então, com um diagrama desse, você consegue rapidamente identificar se você está tendo algum problema. Você consegue agir mais rápido, tá? E reportar também, entender de uma maneira histórica, né? Como você vem performando, né? Se a gente está melhorando ou não está melhorando. E isso é um fator que drive a decisão, né? Que vai ali vai passar para os executivos, vai ajudar os executivos a tomarem decisão de investir mais em aplicativo A, ou versus aplicativo B, ou demorar mais tempo, ou puxar os times certos para resolver alguma coisa. Enfim. Outro ponto também, e aí esse screenshot também é interessante, porque a gente consegue ir em detalhe de sessão. Então, eu consigo ver o que um cliente específico lá está fazendo com o meu aplicativo, né? E nesse caso aqui, a gente consegue ver quais foram todas as chamadas HTTP que ele fez, quanto de CPU esse aplicativo estava utilizando no iPhone 6 quando estava executando, disco, memória. Então, vários dados. Então, se o seu aplicativo, por exemplo, está tendo algum problema para funcionar em plataformas antigas por falta de CPU, entendeu? Olhando para esse gráfico aqui de uma sessão só, não vai te dar a certeza, mas analisando algumas sessões, você pode chegar à conclusão de que
suportar iPhone 6 já não vale mais a pena, porque você está estourando a CPU, entendeu? Então, esses são exemplos de como a gente visualiza essas informações e qual tipo de decisão que elas podem ajudar a gente a tomar, né? Vocês vão reparar também que é possível a gente gravar um vídeo do que o cliente está fazendo durante a interação com o aplicativo, tá? E a gente possui aí maneiras de deixar os dados anônimos, tá? Então, não existe nenhuma captura de dados pessoais nisso aqui. Isso aqui é basicamente só focado no dispositivo e ferramentas e métricas de performance, tá? Quando num evento de um aplicativo falhar, então a gente faz um agregado ali de todos os erros que você tem, a gente tenta te mostrar quais foram os mais comuns, tá? Então, para fazer análise de erros e para os desenvolvedores entenderem aonde está o problema e qual a linha de código que tem que ser mudada, também está disponível, e isso é muito interessante, porque a maneira como você analisa um erro num aplicativo iOS é diferente de um aplicativo Android, então a gente suporta os dois, tá? E a parte de real time, né, que é a monitoração ali live, né? Então, você consegue ali ter uma ideia de volume muito rápido, tomar decisões rápidas, escalar infraestrutura se necessário, até reduzir. Então, de novo, o URL, aqui nesse exemplo, a gente tem um ranking das URLs. Então, quais são as URLs que estão recebendo mais requests, né? Nesse caso aqui. Então, para você analisar os seus serviços ali que podem se tornar gargalos, né? O segundo módulo que eu queria mostrar para vocês é o módulo de monitoração de aplicação. Tá, e aqui é um pouco diferente. No caso de Application Monitoring, a gente é considerado um líder do mercado. A Broadcom, a gente tem aí, a ferramenta está no mercado há mais de 20 anos, super difundida. E trabalha muito bem junto com o módulo de experiência do usuário, tá? Então, eu estava comentando, né, que o de experiência de usuário, ele vai fazer ali monitoração de aplicativos mobile e da sua página web, né? Quando a gente fala de Application Performance Management, ou APM, vou usar o acrônimo APM muito daqui para frente, principalmente nessa parte da apresentação, os dois trabalham muito bem juntos. Então, por exemplo, a função do APM é capturar, por exemplo, a parte da sua aplicação que é escrita em Java, onde está a lógica de negócio, por exemplo. Então, a gente sai um pouco ali das páginas web e vem um pouquinho mais para dentro já, tá? Então, aqui a gente tem alguma prova, tem ideias de quanto tempo se paga, a ideia de quanto custa um downtime, aí, um evento em produção para uma empresa, custa em torno de 1,9 milhões de dólares. Então, por que é importante ter uma ferramenta de APM, né? E por que todos os clientes ou já têm ou estão olhando em alguma. Muito por conta da explosão de serviços digital que a gente viu nos últimos anos, né? Onde a gente tem aí, como eu estava comentando no começo, todo negócio hoje em dia precisa ter presença digital, então eles têm alguma forma, um aplicativo, um website, alguma coisa, nem que seja um canal no Instagram. Uma empresa hoje muito difícil sobreviver sem isso, né? Então, um slide que demonstra a importância e também demonstra a nossa liderança ali. A gente é um competidor muito forte ali no Magic Quadrant da Gartner, que é uma avaliação aí anual, bianual, se eu não me engano, do mercado de monitoração de aplicações, né? Então, a gente vai ver que aqui a gente vai olhar, por exemplo, a partes da aplicação onde o código é Java, onde o código é escrito em Go, onde é Python, independente da linguagem. A gente tem agentes e tem maneiras de monitorar aí diferentes
linguagens de programação. E daí, como que isso tudo trabalha junto, né? Então, com as informações de experiência de usuário que a gente conseguiu extrair do AXA, a gente está olhando aqui para a segunda parte aqui, né? Então, o APM representa, nesse screenshot aqui, essa parte do meio aqui, que a gente consegue ver onde essa aplicação, ela começa uma transação do mobile, certo? Passa aqui por uma parte na Azure, que é meio que um black box aqui, a gente não tem como saber. Mas, provavelmente, é uma aplicação Java. E, é claro, eu não tenho como expandir isso, mas a ideia é que se você expandir essas caixinhas na ferramenta, você vai saber o que tem dentro, tá? Mas aqui é como a gente agrupa os dados e como a gente monta o mapa de toda essa aplicação, caminhando para aquele caso de uso de visão fim a fim, tá? Então, aqui você vai perceber que a gente tem aqui, ó, Browser Timings, que é a parte de monitoração daquela parte de interação do usuário, né? Então, quanto tempo demorou para a página aparecer para o cliente, né? Essa informação, ela conecta automaticamente aqui com a nossa ferramenta de APM, né? Multi-cloud ou on-premise, então, se você tem um modelo do seu aplicativo conversar com cloud ou com on-premise, não faz diferença, a gente está preparado para trabalhar com os dois. E a parte de infraestrutura até chegar em mainframe. Então, se você tem mainframes, existem hoje APIs Web Services para mainframe, que te permite explorar e extrair dados de mainframe. Então, a gente usa essas APIs junto com as APIs de monitoração de infra, e daí quando eu falo infra, seria lá o servidor, seja ele físico, ou seja ele virtual ou em nuvem, né? E fazer a correlação de todos esses domínios de dados, né? Então, essa é uma funcionalidade que chama APM Team Center, tá? Que é a interface gráfica do produto. Então, esse é o que eu diria do nosso end goal, né? Essa é a ideia de vender essa ferramenta, vem de você poder montar isso, porque isso, para qualquer um que vai analisar essa ferramenta, vai facilitar aí encontrar os problemas, né? E vocês vão perceber aí que vocês vão encontrar muito esse padrão de cor, né? Verde, vermelho, amarelo. Então, amarelo significa atenção, vermelho é que aqui tem algum problema. Então, todos os nossos dashboards vai tentar colorir os itens de alguma maneira aí para demonstrar onde estão os problemas, tá? A gente tem é quase um chat, não é um chatbot ali, mas é o que a gente chama de triagem assistida, né? A gente tem um algoritmo que vai te ajudar a fazer troubleshooting. Então, por exemplo, ocorreu um problema na ferramenta, você pode ver aqui na esquerda que de todos os componentes da aplicação, ele está tentando te dizer aqui, ó, essa é uma possível causa raiz aqui, ó, está relacionado com esse banco de dados aqui. Quando você clica no Open, ele vai te direcionar aqui para o banco de dados, tá? E aqui você vai ter acesso no painel de baixo a mais informações sobre o banco de dados. Você também tem aqui, nessa tela de triagem assistida, é possível você ver qual foi o seu serviço, qual o seu serviço foi impactado, e ter uma ideia aí do timeline, do quão frequente esses problemas estão ocorrendo, tá? A gente tem agentes, de novo, não é só sobre aplicação, tá? Qualquer código precisa de alguma infraestrutura para funcionar, né? Então, a gente tem uma parte dedicada do APM que faz esse correlacionamento com os dados de infraestrutura. Então, é muito importante saber correlacionar, né? Aonde está o seu website, ou aonde está a sua aplicação, onde funciona, se funciona na AWS, na Amazon, ou se funciona na Azure, ou se funciona no seu próprio data center, né? A infraestrutura a gente enxerga como parte importante do processo de monitoração, tá?
Então, além do módulo de application, você vai ter ali junto agentes que tornam possível aí fazer monitoração de infraestrutura. A gente tem um módulo de Synthetic Transaction também, tá? Que daí é para você ter... esse módulo ele é bem simples, você pode criar robôs para ficar navegando nos seus sites e eles vão gerando ali métricas para você. Então, é o que a gente chama de teste sintético. E a gente tem robôs distribuídos pelo mundo inteiro, então você pode ir lá montar os seus testes e isso vira, de novo, métricas para a gente consumir no nosso AIOps daí. Pilares para o sucesso aí. A gente bota uma ênfase on SaaS, porque realmente, em termos de mostrar valor para o cliente e tirar o overhead de sustentação, realmente funciona. Isso são fatos baseados na nossa experiência e nos últimos 6 anos, eu tenho trabalhado com essa ferramenta, tá? Mas a ênfase na solução SaaS de AIOps. E por que isso, tá? Porque o tempo que a gente tem para conseguir extrair valor é muito mais rápido do que quando a gente vai fazer uma implementação on-premise, tá? Para fazer uma implementação on-premise é necessário ter um time, é necessário ter muito conhecimento técnico, principalmente de Kubernetes, tá? E é algo meio escasso no mercado. Vocês podem perceber isso, tá? Então, essa é uma dica de sucesso SaaS, tá? Ferramenta em SaaS, estabilidade, menos dor de cabeça. Todas as sinergias que a gente tem com a PM, então, aquele mapa fim a fim é uma vista que todo cliente busca, abre portas, aquele screenshot. Isso é outro ponto de sucesso também. Então, a ideia ali de você conseguir conversar com o mundo de APM, com outros e com outros domínios ali, é bem interessante, instiga conversas interessantes. A Broadcom, isso é uma filosofia Broadcom de reinvestir em desenvolvimento, tá? Então, é nosso modelo de negócio, como a gente trabalha, então existe um investimento forte em AIOps por parte da Broadcom. E a gente tem um conceito de adoção primeiro. Então, a gente trabalha muito com modelo de trials, de prova de conceito. A maneira de engajar os clientes, geralmente, é usando a plataforma SaaS e botando eles para utilizarem, tá? Então, esse modelo tem provado aí que fez... Esses são os pontos que fizeram, assim, contribuíram bastante para o nosso sucesso até hoje com AIOps, tá? E esses 4 pontos, então, principalmente sinergia com a PM, e essa ideia de focus, de focar em adoção, né? É bem interessante, tá? Então, vou dar uma aceleradinha agora que o tempo está começando a ficar escasso. Mas existem 3 temas, então, que eu mostrei no primeiro slide para vocês, que são os temas que é o que eu chamo de puxadores de conversa, né? Como o pessoal fala em inglês, mas assim, observabilidade de serviços, tá? Então, assim, ao invés de eu olhar para o meu ambiente e saber quais são os servidores, quais são as aplicações, eu preciso começar a entender as minhas transações, né? Eu preciso começar a entender o meu negócio. Então, existe um apelo muito grande, existe muita pesquisa e muitos times sendo dedicados a essa parte de consolidar informação e trazer uma visão de negócio, tá? Centralizador de alarme, tá? Isso também é um tópico muito interessante, isso por conta de existirem muitas ferramentas no mercado fazendo e acabou
que muitos clientes hoje existem 100 tipos de console onde ele vê alarmes de diferentes coisas. Então, consolidar isso em um data lake, tá? É um outro tema, que é um bom puxador de conversa. E dashboard, né? Hoje, acho que dá liberdade para os clientes, principalmente para os que são mais avançados, onde você tem um time técnico ali que está interessado em explorar os dados. Então, esses 3 temas são conversation starters aí, são bons puxadores de conversa com clientes, tá? Baseados nos use cases da coluna do meio ali. Então, mas observabilidade de serviços é bem popular, é difícil não chamar atenção, tá? Eu diria que seria o meu top 1 aí, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Eu tinha mais alguns slides para cobrir, mas seria só uma ideia de como trazer isso para um caso de uso. Os próximos slides são bem explicativos e tem exemplos de como a gente aplicou isso, como a gente aplica isso para clientes, né, que estão passando por transformação digital. E tem um segundo caso de uso que é de modernizar IT Operations, né? Então, modernizar o seu time de operação de TI. Então, esses são 2 exemplos de projetos que vocês podem iniciar com seus clientes, tá? Assim, são 2 exemplos que funcionam muito bem, ou você vai encontrar os seus clientes já nessa fase, onde eles já estão passando por um período de modernização, onde eles estão olhando para todas as ferramentas, vendo o que é interessante, talvez o que não seja, ou como consolidar esses dados, tá? Ou algum negócio que está passando por alguma transformação digital. Então, você pega aí qualquer loja de departamento, por exemplo, que até, sei lá, 10, 15 anos atrás não tinha uma operação online, né? E hoje precisa vender todos os produtos de todas as lojas, está disponível online. Então, essas empresas também são bons candidatos aí. E espero que renda um bom papo aí. Como eu disse, pessoal, eu vou encerrar para tentar dar um tempinho para a gente fazer algumas perguntas. Só tem 5 minutinhos. Mas eu vou passar de volta para a Karen aí, então, para a gente continuar. Oi, pessoal. Alguém tem perguntas sobre o webinar? O Brunelli vai estar lendo as perguntas para o Márcio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. No chat eu estava olhando, não tem nada. Pessoal, vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nada. Não quero aproveitar esses últimos minutos aqui. Lembrando, tá, pessoal, que a gente compartilha com vocês a gravação do webinar, a documentação do webinar, a apresentação. E caso vocês tenham alguma dúvida no futuro, precise de mais informações, alguma coisa do tipo, é só procurar a gente, tá? Procura o AM que atende a sua conta. Se você não tem um AM ainda, por favor, nos avise para que a gente, né, possa encaminhá-lo. E deixa eu dar uma olhada. Não temos nada. Desde já eu quero agradecer ao Márcio, excelente apresentação, uma plataforma muito bacana. Eu sou suspeito para falar, né? Eu trabalhei muitos anos com desenvolvimento, eu sempre falo isso no final dessas apresentações. Então eu sei o quanto essas soluções agregam, são importantes, principalmente, né, para quem trabalha nessa área, para quem atende clientes que estão nessa área de desenvolvimento, banco de dados, essas coisas todas, é muito bacana. Inclusive, recentemente a gente fez uma reunião muito bacana também com o próprio Márcio, né, que fez uma apresentação da solução. Foi muito bacana. Então, caso vocês tenham essa necessidade, alguma oportunidade e queira contar com o nosso apoio, é possível também, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, não temos nada aqui. Márcio, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui apresentando, tá? Muito obrigado a toda a equipe da Broadcom, a toda a nossa equipe que organiza, né, e faz acontecer o webinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui também e passo aí a palavra para a Karen de novo.
Pessoal, estou passando só para agradecer a participação de quem está presente aqui no nosso webinar, quem está acompanhando os webinars com a gente, tá? Na quinta-feira teremos mais um webinar, então esperamos todos vocês, tá bom? Lembrando, mais uma vez, quem está inscrito na campanha dos webinars ganha brinde de participação. Eu tenho um recado porque eu vi que tem muitas pessoas com dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Os brindes passados, dos webinars passados, começarão a ser entregues a partir dessa semana, tá? Então, a partir dessa semana vão começar os envios, tanto desse webinar de hoje, quanto dos webinars passados, tá bom, pessoal? Então, se acalmem que o brinde vai chegar para vocês, tá? Então, na semana que vem, ele já começa a chegar para vocês, tá bom, pessoal? Então, agradeço muito a participação de todo mundo que está presente, e a gente vê vocês aí no próximo webinar na quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau.